Boa noite. Pegando a palavra de Deus, o livro do profeta Daniel, no seu capítulo 6, a partir do versículo 1. Dario, o Medo, na verdade é Medo, recebeu a realeza mais ou menos com a idade de 62 anos. Aprove a Dario, o Medo, constituir e espalhar por todo o seu reino 120 sátrapas. Esse pessoal aqui era uma espécie de governadores regionais. Tinha o rei, o imperador, depois tinham esses governadores regionais, que eram chamados de sátrapas. E estes sátrapas eram submetidos a 3 ministros, um dos quais era Daniel, a quem eles teriam de prestar contas, a fim de que os interesses do rei nunca fossem lesados. Ora, Daniel, devido à superioridade de seu espírito, levava vantagem sobre os ministros e sátrapas, e com isso o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. Por isso, ministros e sátrapas procuravam um meio de acusar Daniel em relação à sua administração. Mas não puderam descobrir pretexto algum, nem falta, porque Daniel era íntegro e nada de faltoso e repreensível se encontrava nele. Esses homens disseram então: não acharemos motivo algum de acusação contra esse Daniel, a não ser naquilo que diz respeito à lei de seu Deus. Então, ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei e lhe disseram: Rei Dario, longa vida ao rei. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores estão todos de acordo em que seja publicado um edito real com uma interdição, estabelecendo que aquele que nesses 30 dias dirigir preces a um Deus ou homem qualquer que seja além de ti, ó rei, que seja jogado na cova dos leões. Promulga, pois, ó rei, essa interdição e manda fazer um documento, a fim de que, conforme o estabelecido na lei definitiva dos medos e dos persas, não possa ser revogada. Em consequência, o rei Dario fez redigir o documento contendo a referida interdição. Ouvindo essa notícia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado, como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Então, esses homens correram amotinados e encontraram Daniel em oração, invocando seu Deus. Foram imediatamente ao palácio do rei e disseram-lhe a respeito do edito real de interdição: não promulgaste, ó rei, uma proibição estabelecendo que quem nesses 30 dias invocasse algum deus ou homem qualquer, que fosse a exceção tua, seria jogado na cova dos leões? Certamente, respondeu o rei, assim foi feito, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser modificada. Pois bem, continuaram, Daniel, o deportado de Judá, não tem consideração nem por tua pessoa, nem por teu decreto. 3 vezes ao dia ele faz sua oração. Ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, tomou contudo a resolução de salvar Daniel, e nisso esforçou-se até o pôr do sol. Mas os mesmos homens, novamente, o vieram procurar em tumulto. Saibas, ó rei, disseram-lhe, que a lei dos medos e dos persas não permite derrogação alguma a uma proibição ou a uma medida publicada em edito pelo rei. Então, o rei deu uma ordem para trazerem Daniel e o julgarem na cova dos leões. Que o Deus que tu adoras, com tanta fidelidade, disse-lhe, queira ele mesmo salvar-te. Trouxeram então uma pedra que foi rolada sobre a abertura da cova.
o rei lacrou-a com seu anel e com um dos grandes, a fim de que nada fosse modificado em relação a Daniel. De volta a seu palácio, o rei passou a noite sem nada tomar e sem mandar vir concubina alguma para junto de si. Não conseguiu adormecer. Logo ao amanhecer, levantou-se e dirigiu-se a toda pressa à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe, servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe, Senhor, vida longa ao rei. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Então o rei, todo feliz, ordenou que se retirasse Daniel da cova. Foi ele assim retirado, sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus. Por ordem do rei, mandaram vir então os acusadores de Daniel, que foram jogados na cova dos leões, com suas mulheres e seus filhos. Não haviam tocado o fundo da cova, e já os leões os agarraram e lhes trituraram os ossos. Então o rei Dario escreveu, a todos os povos, a todas as nações, e aos povos de todas as línguas que habitam sobre a terra, felicidade e prosperidade. Por mim é ordenado que em toda a extensão do meu reino se mantenha perante o Deus de Daniel temor e tremor. É o Deus vivo que subsiste eternamente, seu reino é indestrutível e seu domínio é perpétuo. Ele salva e livra, faz milagres e prodígios no céu e sobre a terra. Foi ele quem livrou Daniel das garras dos leões. Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o de Ciro, o persa. Esta é a palavra do Senhor. A palavra é um pouco longa e isso nem é bom. A gente tenta o máximo evitar que palavras muito longas sejam objeto de pregação, mas essa realmente não tinha como não ser lida na íntegra, porque é uma história contínua e prejudicaria muito o entendimento, ainda que essa passagem bíblica seja do conhecimento da maioria de nós que estamos aqui. A primeira coisa a se falar nessa palavra de hoje, não tem outra coisa que possamos pegar que não seja a inveja que tomou conta desses homens que acusaram Daniel. A história nos diz que Daniel era um ministro do rei e era muito querido. Daniel era intérprete de sonhos, Daniel dominava a literatura, Daniel era muito sábio, era um grande profeta. E com essa sua postura, ele que tinha um espírito elevado, como é dito aqui na palavra, ele virou alvo da inveja desses outros administradores que eram funcionários do rei. E a inveja junto com o orgulho, a gente pode dizer que são tranquilamente os pais de todos os demais pecados. A inveja de mãos dadas com o orgulho, sem dúvida alguma, são os pais de todos os pecados. E tanto assim é verdade que Deus, quando instituiu os 10 mandamentos, dedicou 2 de seus mandamentos justamente para tratar da inveja, para tratar da cobiça. Os 2 últimos mandamentos dizem que não cobiçarás as coisas alheias e não cobiçarás nem a mulher, nem o homem do teu próximo. A inveja está na origem de todo o pecado. Tanto é assim que foi a inveja junto com o orgulho que fez com que Satanás virasse Satanás. Lúcifer era um anjo bom, criado por Deus, mas se rebelou contra Deus porque queria ser como Deus e porque não aceitou que Deus se fizesse homem
e não aceitou que ele, como um anjo, tivesse que obedecer a um homem. Ele não suportou a ideia de ver Deus sendo homem e dele, na condição de anjo, servir a um homem. E a inveja está presente na nossa vida todo dia. Eu falo por mim. Eu luto contra a inveja todos os dias. É difícil ver o outro prosperando, é difícil ver o outro tendo sucesso, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, e a nossa vida muitas vezes estagnada. É difícil não ser picado pelo bichinho da inveja. É difícil. Muito difícil. Por sinal, se você quer saber os amigos que você tem de verdade, veja como esses amigos se comportam, não exatamente no momento que você está triste, mas no momento que você está feliz. Afinal, suportar alguém feliz do nosso lado é muito mais difícil do que suportar alguém triste. Suportar alguém triste do nosso lado, talvez até um inimigo suporta o outro. Mas suportar alguém feliz do nosso lado é algo difícil, porque desperta inveja. Suportar a felicidade, suportar a conquista do outro, alegrar-se com o outro no momento de felicidade, é muito mais cruel conosco do que suportar um momento de tristeza. E este pessoal aqui da Sagrada Escritura não suportou. Viram que Daniel tinha um espírito elevado, ou seja, tinha uma proximidade com Deus. Daniel era querido pelo rei, era a vontade do rei tornar Daniel seu sucessor. Daniel tinha uma carreira próspera, ele interpretava sonhos, ele era muito sábio, os outros recorriam a ele nas questões de literatura, nas questões de sabedoria. E Daniel virou alvo da inveja alheia. Aí tramaram contra Daniel. E é importante a gente lembrar que o que eles disseram a respeito de Daniel? Nossa, nós já fizemos uma operação Lava Jato na vida desse rapaz e não encontramos absolutamente nada que pudéssemos falar contra ele. A única coisa que a gente vai conseguir pegar a respeito dele, que a gente vai poder acusá-lo, é a respeito da lei de seu Deus. E é preciso a gente se atentar em relação a isso, porque não eram as coisas humanas que incomodavam, mas era a ligação de Daniel com seu Deus. Foram até o rei, convenceram o rei a publicar uma lei que proibisse qualquer tipo de adoração ou oração a outro Deus, a outra pessoa que não fosse o próprio rei. E Daniel não deixou de fazer suas orações. Daniel não deixou de rezar. Mesmo sendo ameaçado de morte, e morte era a pena para quem descumprisse essa lei, Daniel não deixou de fazer suas orações. Bastaria que Daniel parasse de fazer suas orações por 30 dias. Mas Daniel preferiu continuar a fazê-las e ter o risco de morte. Daniel, mesmo com ameaça de morte, não deixou de rezar. Aí eu penso para mim, e eu convido a vocês a pensarem, por muito menos a gente deixa de fazer nossa oração, por muito menos a gente deixa de ter o nosso momento com Deus. Daniel, ameaçado de morte, não deixou de rezar, não deixou de dirigir seu momento a Deus 3 vezes ao dia. E tantas vezes que a preguiça, que a falta de tempo, tiram o meu tempo de sintonia com Deus, tiram o seu tempo de sintonia com Deus. Aí chega a gente em casa, aí a gente vai deixando para depois, aí a preguiça toma conta, aí a gente tem que sair, a gente tem outra coisa para fazer, tem os filhos, tem o marido, tem a esposa, e o nosso tempo de oração pessoal com Deus é deixado para lá. Mesmo diante da morte, esse grande profeta não trocou a sua convicção, não trocou a sua fé. Ele levou Deus a sério até o momento mais crucial da vida dele. Ele não abriu mão de Deus. E Deus não abriu mão dele.
é uma prova de fidelidade para termos nesse nosso dia de hoje. Não vamos abrir mão de Deus, e assim Deus não abrirá mão da gente. Em cada momento da vida, em cada momento do nosso dia a dia, nós somos tentados a abrir mão das nossas convicções, a abrir mão da nossa fé, a abrir mão do que a gente acredita, seja por vergonha, seja por preguiça, seja com medo de dar uma nota, seja com medo de passar por alvo de chacota ou coisa do tipo. Tantas vezes a gente abre mão de nossa fé. Tantas vezes a gente abre mão da nossa convicção que nos liga a Deus. E se a gente abre mão de Deus, é injusto e até com falta de lógica que a gente espere que Deus não abra mão da gente. No próprio Pai Nosso, quando a gente reza a Deus, a gente diz: perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo as ofensas dos meus irmãos. Se a gente quer que Deus leve a gente a sério, se a gente quer que Deus tenha realmente tempo para a gente, se a gente quer realmente que Deus fique conosco, é preciso que estejamos firmes com Ele. Não é justo a gente esperar a providência de Deus se a gente não é previdente na nossa vida de oração. Ontem a gente comentava na nossa reunião do Ministério de Música aqui, o quão difícil é a gente manter a nossa oração diária. Quantos motivos são para abalarem a nossa fé e a nossa ligação com Deus. E quando eu digo para abalar a nossa oração, logicamente está embutido nessa fala a nossa ida à Santa Missa, a nossa oração diária, as nossas obras de caridade, as nossas boas obras. Por quantas coisas muito menores do que a ameaça de morte a gente abre mão da nossa fé? Hoje precisamos aprender de Daniel, que não abriu, que foi fiel a Deus, mesmo na cova dos leões, mesmo condenado à morte. Mesmo condenado à morte. E o que aconteceu? Aqueles acusadores de Daniel, eles acabaram virando instrumentos para que o nome de Daniel crescesse e para que o nome de Deus crescesse. Tanto que eles foram presos com suas esposas, com seus filhos, e foram julgados eles nas covas dos leões. E depois o rei provocou um novo decreto, comunicando a todas as nações na terra, dizendo: o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. A Ele deve ser dado toda a glória, a Ele deve ser dado louvor, as orações devem ser dirigidas a Ele, porque o Deus de Daniel provou ser o Deus verdadeiro. O que era e podia ter sido a morte de Daniel, acabou virando uma provação do qual tanto Daniel, tanto Deus saíram maiores da situação. Foi para o louvor e glória do nome de Deus que Daniel passou por essa provação e a venceu. E qual que é o sentido, qual que é a direção da palavra para nós nos dias de hoje? Nós vamos rezar na intenção para que tenhamos uma fé mais firme. Hoje nós vamos rezar na intenção para que o Espírito Santo venha até nós. E essa é a oração por excelência do grupo de oração, pedir que o Espírito Santo venha em auxílio à nossa fé. Para que quando a sua fé for provada, quando a minha fé for provada, eu não abra mão dela. Para que assim Deus também não tenha motivos para abrir mão de mim. Todos os dias, nas pequenas coisas, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente nosso familiar, a cada momento, a nossa fé é colocada em prova. E a cada momento, seja pequeno, seja grande, eu vou ter a opção de escolher ser fiel a Deus ou de não ser fiel a Deus. A gente tem a oportunidade de dizer sim a Deus todo dia,
toda hora. Mesmo que a gente não esteja dentro de uma igreja, seja num grupo de oração, seja na Santa Missa. A cada momento nós vamos ser testados. E o inimigo vai querer testar a nossa fé, nos colocar à prova, para ver se o Deus que nós acreditamos virá nos socorrer. E aí é momento de que é preciso que eu manifeste a minha fé, que você manifeste a sua fé. Os caminhos que o inimigo escolheu para derrotar a sua fé podem ser vários. Pode ser uma doença que você está passando, ou alguém da sua família está passando, e pode ser este o motivo que te traz aqui nessa noite de hoje. Quantas são as vezes que as enfermidades nos afastam da nossa fé? E talvez a gente vai buscar até outros caminhos, que não os caminhos de Deus, para obter a cura para a nossa doença e para a doença que está acometendo aqueles que nós amamos. Talvez é uma situação na sua vida profissional que está abalando sua fé neste momento. Talvez é uma situação de desemprego. Talvez seja essa a situação que te trouxe aqui. Talvez o seu problema seja de ambiente ruim em casa, seja com seu marido, com sua esposa, seja com seus filhos. E talvez seja esse o motivo que te traz aqui, talvez seja esse o motivo que de repente pode estar abalando a sua fé. Eu tenho a cova dos leões na qual eu fui julgado, e você tem as suas covas nas quais você é julgado todos os dias. Mas eu te digo, permaneçamos firmes. Vamos com Deus até o final, que Ele estará conosco. Nós também podemos viver o mesmo milagre que socorreu a Daniel. Deus virá em nosso auxílio da mesma forma que veio até ele, porque ele não nos escolheu mais, ele não escolheu Daniel mais do que ele escolhe a nós. Sejamos firmes. Quando a sua fé for provada, nas tentações, nas provações de cada dia, não desista, não deixe de rezar. Eu sei que é sofrido, eu sei que é difícil, mas não perca a sua fé. Esta vai ser a intenção principal da nossa oração ao Espírito Santo daqui a pouco, que Ele venha em socorro à nossa fé. Primeiro, que Ele nos tire olhos invejosos, e também que Ele renove a nossa fé. Venha em socorro da nossa fé toda vez que ela for provada. Toda vez que o inimigo quiser quebrar a nossa ligação com Deus. É nesse sentido que nós vamos rezar. Pedindo força para a nossa fé. Pedindo firmeza para a nossa fé. Que a nossa fé esteja construída sobre uma base forte. Que venham ventos, venham tempestades, como é dito na palavra, mas nossa fé não esmoreça. Muitas pessoas vêm ao grupo de oração pelas situações difíceis, de cruz, de calvário, pela qual estão passando. Eu digo, não esmoreça, não perca sua fé. Este mesmo motivo que está sendo alvo da sua provação, esse mesmo motivo que está sendo alvo da sua tentação, tal qual aconteceu com Daniel, este motivo servirá para a sua glorificação e para a glorificação de Deus. Não esmoreça. Essa situação que está te tirando o sono, essa situação que está abalando a sua fé, vai ser objeto, vai ser instrumento para a manifestação de Deus, para o seu crescimento e para a glorificação do nome de Deus.